Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre afetos, emoções e sentimentos, né? Afetos, emoções e sentimentos. Na verdade, esse é um pedido de uma internauta, né? Ela viu um vídeo nosso e da Flor de Lis, no caso, e ela escreveu basicamente o seguinte: suas explicações são excelentes, obrigado, Flor de Lis, eu me sinto lisonjeado. E ela continuou dizendo o seguinte: você poderia falar sobre afeto, sentimento e emoção? Então, eu decidi preparar uma aula breve aqui, justamente para a gente ter uma ideia, né, do panorama geral das principais características acerca dos afetos, a diferença entre afetos, emoções e sentimentos. Uma questão interessante que eu queria falar para você aqui é o seguinte: a nossa metodologia, uma metodologia que eu estudo, que eu utilizo e que para mim faz muita diferença, é justamente utilizar o mapa mental. E aí o que é que acontece? Eu acredito que seja uma forma extremamente didática. Calma, não se assuste com isso que você está vendo agora na tela. Mas eu acredito que seja uma forma muito didática para você fixar e para você entender melhor todos os processos e as características de tudo aquilo que você estiver estudando. Por isso, eu queria te avisar que a gente está finalizando agora um curso, vai ser um curso rápido e um curso muito barato, por sinal, porque minha intenção aqui é, na verdade, propagar o máximo que a gente puder esse tipo de metodologia, porque eu tenho certeza que isso vai transformar aí a vida de pessoas que estudam, né? Existem pessoas que gostam de estudar lendo, né? Elas imprimem determinadas apostilas, compram livros, mas eu acredito que você elaborar o mapa mental daquilo que você está lendo vai te trazer uma percepção muito melhor. Por isso, eu estou preparando aí um curso, estou finalizando justamente esse curso que deve entrar no ar em breve e eu vou disponibilizar em todas as aulas que nós tivemos aqui a metodologia do mapa mental e vou disponibilizar no primeiro comentário, vou fixar no primeiro comentário o link para você se cadastrar lá e eu tenho certeza que vai ser um preço extremamente acessível que todo mundo vai poder fazer e que vai fazer uma diferença muito grande na vida de quem estiver estudando, tá? Então vamos falar um pouco aqui sobre afetos. Deixa eu aumentar o mapa mental aqui, porque pode ser que você esteja assistindo isso através do seu celular, né? Então vamos entender aqui essa questão de afeto. O que seria o afeto aqui, né? Vamos para a definição do afeto, né? Afeto é a base biológica das emoções e dos sentimentos. É algo mais genérico que engloba tudo o que sentimos, né? A gente pode fornecer aqui como exemplo que o afeto ele é algo genérico e esse afeto ele engloba as emoções e os sentimentos, né? Só para dar como exemplo aqui para você, se eu perguntasse para você o seguinte: olha só, qual é o seu carro? Você poderia me responder: olha, o meu carro é um Volkswagen, né? Você estaria sendo genérico. Mas aí eu precisaria perguntar: ok, mas dentre os carros da Volkswagen, qual seria o seu carro? E aí você poderia responder, por exemplo, Voyage, né? Então aí você já está sendo um pouco mais específico. O afeto é algo genérico e as emoções e os sentimentos são especificidades do afeto. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Então, sendo o afeto algo genérico, eu coloquei aqui algumas considerações importantes para você entender melhor. Por exemplo, a afetividade é uma condição, é a condição que podemos sentir emoções e sentimentos, né? Nós nascemos com a capacidade afetiva e não só a capacidade racional. Então, todo ser humano, ele nasce com a possibilidade de se sentir, né? Aliás, ele nasce com a possibilidade de sentir, né? Desenvolver afetos, sentimentos, emoções, e não só com a capacidade de pensar. Ele também tem essa capacidade aí de afeto, que como a gente já viu lá em cima, é algo genérico, né? Por exemplo, aqui para você entender melhor, a gente vai falar um pouco sobre transtornos mentais que perturbam o afeto.
Citando como exemplo, nós temos aqui a depressão. Então, a depressão é uma doença afetiva ou do humor, né? Por quê? Porque a depressão ela causa uma tristeza constante. Então, podemos definir que a depressão é sim uma doença afetiva. Sendo ela afetiva, ela vai acabar impactando, porque aqui afetiva a gente está a gente está trazendo aqui um conceito genérico, né? Então, sendo afetiva, ela acaba afetando, no caso, ela acaba influenciando aí essas questões emocionais e a questão dos sentimentos também. Mas ela é uma doença do afeto, tá? Outro transtorno, na verdade, que é ligado ao afeto é a esquizofrenia, né? Que é caracterizada por um embotamento afetivo. O que é que seria isso? É uma espécie de anestesia das emoções e dos sentimentos. Então perceba, sempre quando a gente está falando de afeto, a gente está falando de algo genérico, né? Estamos falando de algo genérico. É como se eu perguntasse para você, você gosta de, numa festa de aniversário, você vai querer, qual a sua preferência, né? Aí você fala assim, eu vou querer um bolo. Ok, tudo bem, você está sendo genérico, mas que tipo de bolo? Você quer um bolo de chocolate? Você quer um bolo de cenoura, por exemplo? Você quer, ou seja, o afeto ele é genérico e os sentimentos e as emoções são mais específicas, né? E depois você vai ver que elas possuem certas diferenças, né? Bipolaridade é outro transtorno, né, ligado ao afeto, né? Outro exemplo de enfermidade dos afetos. Nesse transtorno, a pessoa apresenta, em certos momentos, emoções de euforia e em outras situações, ela se sente completamente deprimida. Então, lembre-se, o afeto é algo genérico. O afeto é algo genérico e as emoções e sentimentos nós podemos definir que são ramificações aí do afeto, tá? Então, a conclusão que a gente tira aqui do afeto seriam duas, basicamente. O afeto se relaciona com tendências para respondermos emocionalmente de forma positiva ou negativa às situações ligadas a pessoas e a coisas. Quando se diz que uma pessoa tem afeto, estamos afirmando que ela tem capacidade de amar, de ser amada, de ser agressiva, de ser serena, de ser chata, de ser agradável, de ser desagradável. O afeto não necessariamente ela tem um viés positivo, né? Ela pode ter um viés negativo também. A pessoa pode ser chata. Isso é uma espécie de um afeto que a pessoa tem. Partindo agora para a questão da emoção, pontos interessantes que nós podemos ressaltar aqui acerca da emoção vamos lá, em primeiro lugar, definição. A expressão a emoção é uma expressão afetiva intensa voltada para uma pessoa ou um objeto, tá? Por exemplo, vamos citar aqui de novo. O afeto é algo genérico, tá? Para você lembrar. E a ramificação do afeto vai para as emoções e os sentimentos, tá? Todo mundo tem afeto, toda criança nasce com afeto, como você já viu há pouco tempo atrás, que a gente já falou sobre isso. Então, o afeto se manifesta através das emoções. Muitas emoções do passado podem permanecer vivas em nossa mente, podendo ser desagradáveis ou agradáveis, de alegria ou de angústia, de segurança ou de medo, de amor ou de ódio. Vamos entender isso aqui melhor. A emoção tem um componente visceral, né? Ou seja, ela se manifesta no corpo. A emoção ela é somatizada. A palavra somatizada vem do grego soma, e soma no grego significa corpo. Então a emoção ela tem esse componente visceral porque ela vai acabar afetando justamente o corpo, né? Você vai acabar somatizando isso. Por exemplo, uma pessoa que sente medo, ela tem frio na barriga, é uma espécie de somatização, tremor nas pernas, sudorese, aperto no peito, dificuldade para respirar. Se uma pessoa sente medo, ela vai sentir tudo isso. Então, isso é uma emoção, tá? Isso aqui é uma emoção. Outro ponto que a gente pode destacar é
que essas emoções elas são automáticas e geralmente surgem do inconsciente. Então vamos lá entender isso aqui melhor. Características, elas variam em intensidade, tá? Elas não são duradouras, isso aqui é importante você entender. As emoções, elas não são duradouras, ou seja, elas podem ser alteradas em um breve espaço de tempo. Para citar como exemplo, o amor, né? O amor maduro não é uma emoção. Quando você ama uma pessoa, você não sente a mesma emoção e sentimento igualzinho o tempo todo. Quando você conheceu a pessoa amada, você definitivamente você sentiu algumas sensações, né? Você sentiu um frio na barriga quando você foi encontrar aquela pessoa, mas o fato de você não sentir isso posteriormente não significa que você não ama mais essa pessoa, porque como nós vimos aqui, elas não são duradouras, elas podem ser alteradas em um breve espaço de tempo. Falando ainda dessa questão do amor, né, nós podemos considerar como a paixão sendo ela uma emoção. A alegria também é uma emoção. Mas o amor, né, o amor, como nós falamos aqui, o amor maduro, não está ligado necessariamente à emoção. É lógico que quando você está naquela fase da paixão, que ela é uma emoção, você tem alguns sentimentos, inclusive até, como a gente falou, você somatiza isso, você começa a suar frio, você começa a tremer quando você vai chegar perto da pessoa, mas na verdade elas podem ser alteradas em um breve espaço de tempo. E aí, para a gente falar por último sobre a questão do sentimento, para você entender as diferenças, não é algo necessariamente público. Isso aqui é uma coisa interessante. Ou seja, você sente algo, mas as pessoas podem não saber o que é, a menos que você fale o que você está sentindo. Então vamos entender isso aqui melhor. Os sentimentos, eles são do nosso interior. Eles são mais privativos. Às vezes nós sentimos nós temos alguns sentimentos com relação a algumas pessoas ou algumas situações, mas não necessariamente isso é público, né? É alguma coisa que a gente acaba guardando para a gente, é do nosso interior. A diferença aqui é que elas são duradouras, mas elas são menos intensas do que as emoções. Deixa eu subir aqui para você entender. Olha só. Onde foi que nós vimos aqui? Deixa eu encontrar no mapa mental. Aqui, características, né? Características no caso, características aqui da emoção, né? Não são duradouras, não são duradouras e elas podem ser alteradas num breve espaço de tempo. No caso aqui dos sentimentos, elas são duradouras, é diferente, é o contrário justamente do que a gente viu anteriormente das emoções. Elas são duradouras e elas são menos intensas do que as emoções. Então, não precisam ter uma relação com algo imediato. Eu posso ter um determinado sentimento acerca de um fato que aconteceu há muito tempo atrás. Então, não é algo que acontece aqui agora. Se acontecer comigo aqui agora uma situação estressante, por exemplo, eu vou ter uma emoção. Vamos supor que um carro me trancou ali no trânsito e eu fiquei completamente aborrecido. Então, ali é uma emoção, né? Mas as emoções, como a gente já viu, elas não são duradouras, elas podem ser alteradas em um breve espaço de tempo. Então, eu estou ali no trânsito, alguém me tranca, né, no trânsito, me fecha com o carro, e aí eu fico completamente aborrecido. Ali é uma emoção que eu estou sentindo, mas aquela emoção ela não é duradoura, tá? Quando eu chegar em casa, provavelmente eu já esqueci do homem que me trancou no trânsito, possivelmente eu nem lembro qual foi o carro, nem lembro o rosto da pessoa. Nesse caso aqui, o sentimento ele é algo que é duradouro, mas é menos intenso do que as emoções, tá? E eles não precisam ter uma relação com algo imediato. Para você entender melhor, eu citei alguns exemplos aqui. Por exemplo, você pode ter um desprezo por alguém, né? Você pode ter desprezo, um sentimento de desprezo. E aí volta ao que a gente falou aqui, não é algo necessariamente público. Eu posso simplesmente sentir um desprezo com relação a alguém,
mas eu não preciso apresentar aquilo, é uma coisa minha, né? É uma coisa privada, é uma coisa particular, é um sentimento particular. Eu posso sentir ciúme de alguém, mas não necessariamente essa pessoa vai descobrir que eu sinto ciúme dela. Eu posso sentir inveja, eu posso sentir decepção, né? Eu posso ter orgulho de alguém, eu posso sentir um carinho, eu posso desenvolver um carinho por alguém, mas não necessariamente essa pessoa precisa saber disso. Isso é um sentimento, na verdade, eu guardo isso para mim, isso é uma coisa completamente privada, a não ser que eu fale para pessoas acerca disso, né? Eu posso sentir nojo de alguém, eu posso sentir nojo de alguma situação, mas não necessariamente a pessoa vai saber que eu sinto nojo dela, a não ser que eu fale. Eu posso ter uma ansiedade acerca de uma determinada situação e a não ser que eu fale, aquele sentimento é apenas só meu. Então aí estão as diferenças entre afeto, emoção e sentimento, tá? Lembrando aqui uma questão importante é que o afeto, deixa eu aumentar aqui porque pode ser que você esteja no celular. O afeto é algo genérico e as ramificações do afeto são justamente as emoções e os sentimentos, tá? Volto a lembrar que a gente está preparando aqui um treinamento num valor extremamente acessível para todo mundo, porque a nossa ideia aqui é fazer com que todas as pessoas, inclusive jovens que estejam aí no ensino fundamental, no ensino médio, as pessoas que estejam estudando para o vestibular, estudando para concurso, a nossa ideia aqui é que essas pessoas consigam elaborar um mapa mental, porque você vai perceber que drasticamente a sua compreensão vai ser ampliada, né? Você vai ter uma noção muito maior do que você está estudando naquele momento. Então, todas as aulas desse canal, em breve, nós vamos estar trazendo um treinamento acerca do mapa mental com um valor completamente irrisório, porque a nossa ideia é propagar essa metodologia para todo mundo, tá? Então, espero que você tenha entendido. Um forte abraço. Agradeço demais a Flor de Lis, né, que é a internauta que interagiu com a gente e pediu para que a gente apresentasse essa aula, algum vídeo, na verdade, falando um pouco sobre isso. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você compartilhe com seus amigos. E se você não gostou desse vídeo, eu peço para que você compartilhe com os seus inimigos, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.